Então vamos colocar aqui o terra desse transformador de solda. E eu vou fazer uma solda, que já tinha duas soldas, eu vou fazer uma solda aqui, ó. No início da peça, onde não tem solda, para vocês verem como que ela funciona. Ela está regulada em 90 amperes, tá? Esse transformador, eu vou fazer a solda agora para vocês verem. Aqui está, pessoal, a solda. Dá uma olhada. Essa é a solda com o transformador de solda, correto? Agora eu vou desligar o transformador de solda e vou ligar a inversora para vocês verem a solda. Vou fazer uma solda do lado para vocês verem. Vou ligar a inversora. Ela e vamos fazer uma solda do lado dela para que possamos ver a diferença. Tanto uma quanto a outra eu estou soldando com o eletrodo E6013 2,5 mm, ok? Aí está a solda, uma do lado da outra, muito parecida. Nota que no meio ele dá uma afundadinha, pessoal, por causa do material, tá? Isso aqui é um material na chapa 14, são só apenas 2 mm e eu tô botando para tocar um cordão forte. Então ele acaba afundando, porque ele quer quase furar, mas não fura, tá? Eu tô sem uma chapa grossa para poder mostrar para vocês, senão eu poderia demorar mais tempo, que é a velocidade do avanço do eletrodo. Então eu quero mostrar para vocês que em matéria de solda, se você tiver habilidade, o mesmo serviço que você vai fazer com uma inversora, você vai fazer com uma transformadora. Quanto a isso, não precisa se preocupar dizendo assim, eu tenho um transformador, eu quero começar a soldar, pode começar usando ele tranquilamente. Agora eu quero explicar para vocês o que? Eu vou ensinar agora, vocês viram nos demais vídeos anteriores, que vocês vêm acompanhando, que eu ensinei vocês a dar a partida com o eletrodo, né? Ensinei vocês um pouco sobre eletrodo, sobre regulagem de amperagem. No vídeo 3 expliquei para vocês sobre como você soldar macio e fazer com que o cordão ficasse mais largo. E agora algumas pessoas deixou para mim algumas perguntas dizendo que estava ficando falhado, que a solda não estava formando uma escaminha de peixe, não estava uniforme e bonita. Então agora vocês vão aprender o que? Sobre velocidade de avanço, tá? O nome é velocidade de avanço, tá? Mas o basicão para vocês entenderem a palavra é a velocidade que você puxa teu braço, tá? Essa velocidade aqui, ó, tá? É isso que nós vamos aprender agora, ó, a puxada. Então aqui eu vou fazer para vocês verem uma puxada. Eu vou fazer uma puxada normal, depois eu vou fazer uma puxada rápida e uma puxada bem devagar, para a gente ver como vai ficar. Então vamos para a puxada normal.
estamos contratando pessoas que nasceram entre 1900... Essa foi a puxada normal, não vou quebrar a casca. Agora eu vou fazer uma puxada rápida para vocês verem. Essa foi uma puxada rápida. Agora eu vou fazer uma puxada lenta. Então, como vocês podem ver, aqui está uma puxada correta, uma puxada rápida e uma puxada demorada. Então eu vou quebrar a casca para vocês verem. Vejam a diferença de solda. Viu? Essa daqui foi a puxada comum, que é o certo você fazer. É o tal do cordão escama de peixe. Tá vendo que eu fiz esse cordão com a transformadora de solda, não foi com a inversora. Esse daqui, por que houve essas microfalhas no meio do caminho e ficou fininho? Porque o avanço foi rápido, vocês viram a puxada. Qualquer dúvida, pessoal, volta o vídeo e olha de novo. Reparem na velocidade do eletrodo e na velocidade que a minha mão afasta. Essa daqui, o que aconteceu? Dá uma olhada, que ela engrossou, por quê? Porque a solda começou a amontoar, ela veio, tá vendo? Até fazendo uma solda até bonita, mas depois o que ela começa a fazer? Como eu tô demorando para puxar, a carga de ampere em cima, o raio, né? Que faz com que a máquina derreta o eletrodo, se concentra muito no local. E aí faz o quê? Fura. Ele abre o buraco. Então isso aqui também serve, né, para vocês aprenderem sobre avanço de solda, que se você demorar muito tempo, você vai furar a peça. E se você for rápido demais, você vai deixar algumas falhas no meio do caminho, como essa fininha aqui. Que você tá vendo, essa uma falhinha aqui, outra falhinha aqui, e uma solda fininha que na verdade isso aqui não tá soldando nada. Então aqui sim é uma solda correta a se fazer. Viram a diferença entre o avanço normal? Aí você vai falar, Fábio, mas tem um tempo? Não tem um tempo, isso é prática. Você faz o seguinte, pega aí na sua casa, liga a sua maquininha e vai treinando. Faz uma velocidade, põe o teu braço e vem fazendo uma velocidadezinha assim, ó, tan. Olha como ficou, quebra a casca. Aí você fala, bom, se ela começou a ficar assim, você tá indo rápido demais. Se ela começou a ficar grossa demais e começou a querer furar, você tá indo no avanço devagar demais. Então aqui tá devagar, ó, faz buraco, aqui tá rápido demais, falha a solda e fica fino. E assim é o correto. Viram a diferença sobre avanço? Então agora eu vou explicar para vocês. Vocês já viram então como é a solda, né? Que eu mostrei de uma transformadora, de uma inversora. E agora a solda, que para mim tanto faz uma quanto a outra na prática de solda que eu tenho. Para mim eu soldo do mesmo jeito. Mas eu quero que vocês entendam agora a diferença. Então vamos lá que eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre a diferença entre as duas máquinas de solda. O que eu quero dizer para vocês entre a diferença de um transformador de solda para o inversor de solda. Vou falar para você numa linguagem simples, bacana, para você entender a diferença de um para o outro. Por que hoje em dia você vai ver mais as pessoas falando sobre os inversores de solda e as pessoas querendo soldar com o inversor de solda? Qual a diferença das duas máquinas? Para mim, diferença número 1, peso. Essa minha com cabo, ela tem aproximadamente 27 kg. Essa daqui, 3 kg. Então, para você transportar, já deu para entender que você vai ter que pegar uma máquina muito pesada para você levar para os lugares. Olha o tamanho disso e o peso disso. Uma dessa, ela é simples. Essa aqui você não consegue trabalhar com ela carregando ela. Você tem que pôr no local e levar os cabos para soldar. Então, se o seu cabo não for muito grande, se você aumentar o cabo, você vai perder em potência. Você vai ter que gerar mais ampere para compensar a resistência do cabo, para você poder usar ela. Então, quanto maior o cabo, mais você vai ter que aumentar a amperagem, mais vai gastar energia. Tem tudo isso. Por isso que você vai ver que os inversores têm o cabo pequeno. São muito econômicas também em parte de gasto. Então aqui eu já quero deixar exposto para vocês entenderem que essa gasta muito mais energia do que uma inversora. Então o que vai acontecer é que você vai ter que aumentar o cabo dela, porque é uma máquina muito pesada, ou fazer um carrinho para você ficar andando pela sua oficina, pela sua casa, onde você quer fazer a sua solda.
Já o inversor de solda, como eu já mostrei nos vídeos anteriores, você pendura na alça, você tem um clips para você pôr na cintura, você trabalha ela junto ao seu corpo sem problema nenhum, ok? Outra diferença que eu quero falar, inclusive peço perdão porque na aula 2 eu estava falando sobre o choque elétrico que acontece na máquina de solda, e eu acabei falando sobre o choque elétrico, mostrando para vocês até no multímetro, um inversor de solda. Peço perdão porque eu esqueci de declarar para vocês, eu estava sem essa máquina, ela não estava comigo em casa, que as máquinas transformador de solda, todo transformador de solda, ela entra corrente alternada nela e sai na ponta do eletrodo corrente alternada. Então se você pegar aqui no terra dela, você pega no terra e você tocar no porta-eletrodo, nessa parte metálica aqui com ela ligada, ou na ponta do eletrodo, você vai tomar um choque, você vai tomar uma descarga elétrica. Isso, aquela descarga que eu estava explicando no vídeo 2, lembrem-se, é nos transformadores de solda, geradores de solda e retificadoras de solda. Esses 3 tipos de equipamento dão um choque sim se você colocar o dedo na ponta. Já as inversoras de solda, ela entra corrente alternada e sai corrente contínua, porque ela é eletrônica. Então o que acontece? Elas não dão choque. Eu fui fazer uma pesquisa, liguei no saque tudo para entender. As máquinas inversoras de solda, por elas saírem em corrente contínua, e no máximo elas chegam num pico de 90, e isso é um limite de segurança, tá? Do Unimetro, inclusive até me passaram essa informação, elas não dão choque, ok? Só que se você pesquisar na internet, você vai ter relato de pessoas que já tomaram descarga elétrica. Só que eu fiz o teste e realmente não dá choque. Você pode ligar, pegar no terra, pegar no porta-eletrodo com ela ligada e ela não vai dar choque. Só que com eletricidade não se brinca, então eu deixo a dica. Ela não dá choque, não vacila, evita. Mesmo que ela não dê choque por ser eletrônica, evite pôr a mão no terra e no porta-eletrodo. Você uma hora pode estar com a bota molhada, pode estar, né, fazendo com que uma situação acabe dando uma descarga elétrica. Então, para que isso não aconteça, é bom evitar, ok? Já falei para vocês as duas vantagens, entre peso e entre economia de energia. Qual é a outra parte que dá uma boa diferença das duas? Por essa máquina ser corrente alternada e sair corrente alternada, ela não tem um controle na ponta do eletrodo. Quando ela vem, ela é só um transformadorzão que passa, transforma a energia, taca para a ponta, você está soldando, então tem aquela frequência que ela aumenta, diminui, ela tem uma oscilação na energia, fazendo com que se você não tiver uma certa habilidade na hora de soldar, você pode acabar deixando uma solda esquisita. Por isso que muita gente aí até deixou no comentário, poxa vida, eu tenho um monte de vontade de soldar, mas não consigo, eu já tentei. É porque tentou com um transformador de solda. Claro que isso aqui precisa de mais habilidade para se aprender a soldar, por causa dessa variação de corrente na ponta. Ele não sai, tá 90 amperes, sai 90 amperes. Não, ele vai para mais, vai para menos, vai para mais, vai para menos. Oscila muito pela corrente elétrica. Então faz com que a pessoa precise de mais habilidade. Correto? Essa é a desvantagem dela. Qual é a vantagem da inversora de solda? Quando você está soldando com uma inversora de solda, o que ela está falando para você que ela vai descarregar em amperes, ela vai descarregar mesmo, porque ela tem um controle, ela tem uma placa, um circuito que faz com que equalize, então sai uma solda mais suave, é muito mais fácil de você soldar, porque ela sai suave e mais fácil para você soldar. Por isso que quem já inicia no curso de solda desse e já pega uma inversora, começa a soldar, olha nos comentários dos outros vídeos, do vídeo 1, do 2 e do 3 para vocês verem. Um monte de gente me agradecendo, falando assim, Fábio, eu já comecei a soldar, a cara já tá saindo uns cordão de solda, comprei uma inversorinha e tô soldando, cara, que bacana. Claro, mas quem tá tentando com essa aqui, se não tem habilidade, vai apanhar um pouco. Vai soldar? Vai. Faz as mesmas dicas que eu falei. Você vai soldar com essa aqui também. Mas você vai notar que a frequência dela ela fica oscilando. E aí tua solda fica meio assim. Vai treinando. Não esqueçam nunca de comprar eletrodo de qualidade, de primeira linha, beleza? Eletrodo de primeira linha. Não compre eletrodo barato. Chegou lá. Ah, esse aqui tá 7,50 o quilo. O outro tá 12 o quilo. Ah, vou comprar. Não compre o de 7,50. Eu falo por experiência própria, eu já comprei caixa de eletrodo barato uma vez que eu não tinha dinheiro para comprar, eu joguei mais de 1 quilo fora. Eu acho que eu tive mais de 1 quilo e pouco. Todos os eletrodos que eu ia soldar, saiu o raio pro lado. Você vai notar que de péssima qualidade o raio sai pro lado, sai para frente, o raio não sai direito, ele corta, você tá soldando e corta a corrente. Por quê? Porque o eletrodo é de baixa qualidade, um eletrodo que parece que ele tá molhado, parece que tá